Saudações fantásticas! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo de gravação de pré-venda, desta vez de alguém que já está com o livro na pré-venda há algum tempo, porém, vamos aqui fazer uma pequena prorrogação para que Selene, do nosso querido Rafael A.F. Silva, ganhe aí o coração de vocês, leitores, aqui, já para que vocês tenham uma palhinha dessa obra literária que eu tive muito prazer em fazer a edição. Eu sou Simon César, sou editor aqui da Fantásticos Editora, e essa iniciativa visa que vocês conheçam um pouco das obras, fazendo uma dinâmica bem divertida, uma leitura dramática aqui do primeiro capítulo, onde nós contamos aqui com os nossos ilustres escritores aqui da editora também, participando e emprestando as suas vozes para que vocês possam curtir aí os personagens criados pelo nosso querido autor Rafael A.F. Silva, vulgo Rafis, né? Todo mundo conhece ele como Rafis e aqui estamos, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem e, claro, não deixem de acompanhar todo o conteúdo do vídeo, porque além da leitura dramática, nós também aqui no final do vídeo vamos fazer um Roda Viva aqui com o nosso autor, semelhante ao que fizemos com a Guerra dos Arcons, de autoria do VG Toledo, que também está aqui presente hoje, esta noite, conosco. Então, muito obrigado a todos. Desde já, não esqueçam de conferir esse bate-volta no final da nossa gravação. E eu quero passar aqui, em primeiro lugar, falar para vocês um pouquinho, mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o perfil do Rafis, né? Falar aqui um pouquinho com ele, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho sobre a obra literária que hoje a gente está trazendo aqui para vocês. E não esqueçam, o link para aquisição de Selene está aqui na descrição do vídeo, tá legal? E muito importante que vocês também adquiram na pré-venda para que vocês consigam alguns mimos especiais, semelhante a todos os livros que nós fazemos aqui em pré-venda na Fantásticos Editora. Então, meu caro Rafael A.F. Silva, vulgo Rafis, vou pedir para que você se apresente e fale um pouquinho aí sobre Selene. Saudações fantásticas a todos. Eu sou Rafael Rafis. Selene é meu primeiro livro, é uma história de ficção científica que se passa na lua Europa, de Júpiter, e trata sobre colonização espacial, sobre o futuro da humanidade, sobre como a gente trata o nosso planeta hoje, e isso vai refletir lá na frente. E tem diversos aspectos de ficção científica propriamente dita, de tecnologia. É uma obra que ela é para ser bastante divertida e que eu espero que vocês gostem, espero que adquiram na pré-venda, que isso ajuda bastante a gente, e eu faço questão de poder dar um toque pessoal para cada um que comprar o livro aqui junto com a gente. E é isso, o que eu quero mais é que todo mundo se divirta. Eu estou muito feliz com essa oportunidade aqui. Eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje junto, ao Simon, que sem ele, eu já falei milhões de vezes, nada disso seria possível, e a Fantásticos como um todo, aos mentores, aos colegas que a gente sempre troca diversas ideias dentro das nossas reuniões e tudo mais. A Laís, que vai dar a voz à minha protagonista, Vinícius VG Toledo, que vai ser o Ian, que eu espero que seja o personagem mais carismático de todos, a Larissa, que vai fazer a narração, ao Lucas, que vai fazer o Olsen, e ao Samuel, que vai fazer o Douglas. Então, eu estou muito feliz, assim, de coração, agradecer a todos vocês por dividir um pouquinho do tempo de vocês com a realização desse sonho. Maravilha, Rafis, muito obrigado. Eu espero que seja um momento muito bacana aqui para você também. A nossa intenção é justamente essa, que vocês possam aproveitar cada momento aí desse lançamento, né, tanto da questão aí da pré-venda como do lançamento em si, e que possa fluir da melhor forma possível aí. Claro que vocês se divirtam muito, para todos aqueles que estão assistindo. E claro, também não poderíamos deixar de pedir para que os nossos escritores aqui também se apresentem, porque, afinal de contas, eles também estão para lançar, ou estão escrevendo ainda, ou estão para lançar seus livros pela Fantásticos Editora. Temos o caso aqui
da Larissa, né, a LP Rodrigues, e também do Samuel, que estão em fase de escrita das suas obras, mas também temos 3 exemplos aqui muito fortes, que é o VG Toledo, que, por exemplo, lançou A Guerra dos Archons, né, e tá o livro em pré-venda também, foi o nosso primeiro vídeo aqui dessa leitura dramática e entrevista. Temos a nossa querida Laís Lemos, que eu já venho declarando há muito tempo que eu queria lançar ela há muito tempo e tudo mais, e finalmente parece que o filho vai nascer. A obra dela, inclusive, já está em pré-venda também. E o Lucas Lavareda, que vai inaugurar o nosso quadro do horror aqui na Fantástica Editora, um camarada super talentoso também, que eu também estou doido para lançar, e a editora naturalmente valoriza muito isso. Então, eu vou fazer aqui uma sequência bastante complexa devido à sopa de letrinhas, que é pedir para que na ordem alfabética vocês conversem, né? Então, naturalmente, vamos pedir para que a nossa querida Larissa, já que está no L, né? Não tem nenhum LA, então ela vai começar. Então, por favor, Larissa, vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a LP Rodrigues, Larissa para os íntimos. Eu ainda estou escrevendo minha história de ficção fantástica, e ela é para um público voltado para o novo adulto, mas espero que até o final do ano ela esteja terminada e aí consiga lançar na editora. Só seguir, Laís Lemos. Isso aí, boa noite, gente. Aqui quem fala é a Laís. Eu vou dar a voz à Luna nessa leitura. Eu sou também escritora da Fantásticos, estou em pré-venda com o Relicário. Espero que vocês curtam muito a leitura de hoje e que vocês curtam muito nossas outras obras também. Vai lá, Lucas. Olá a todos. Meu nome é Lucas Lavareda. Como o Simon disse, né, eu sou iniciante aí, escritor de horror, primeiro a ser lançado pela Fantásticos. O livro se chama Olivia, Prisão da Liminaridade. Muito interessante, fala sobre uma menina com umas capacidades mentais, né? E eu vou dar hoje aqui a voz ao Olsen, personagem do nosso querido Rafs. E espero que vocês comprem também na pré-venda, como ele falou, ajuda bastante a gente e, né, incentiva a gente a escrever cada vez mais. Beleza. Vamos lá, Samuel. Olá a todos, saudações fantásticas. Eu sou Samuel Dejac, eu sou ator, professor, produtor e escritor. Comecei agora na Fantásticos Editora, estou escrevendo a minha primeira antologia, baseado na vida de um bardo pirata. Estou aqui hoje para dar a voz ao Douglas, espero suprir as expectativas e fazer com que o Rafa curte também esse momento de ver a história dele na voz de outras pessoas, como se os personagens estivessem tomando vida pela primeira vez. Fora das páginas. É isso. Tô de bola. Vamos VG. Boa noite a todos. Boa noite aí, principalmente ao Rafs. É uma honra, meu caro, poder estar aqui contigo, junto desse escritor talentosíssimo. Não vejo a hora de colocar a mão aí no livro. Se Deus quiser, vai chegar logo. Já tô ansioso já. Eu também estou com um livro na pré-venda, A Guerra dos Archons, o primeiro livro da saga, fantasia adulta. Bem bacana para quem curte aí um world building recheado. E, bom, vamos que vamos. Vou estar dando a voz ao Ian. E, se Deus quiser, vou fazer honra a esse grande personagem aí criado pelo Rafs. Queria falar também, o Simon, que eu acompanhei a obra do Lucas desde o começo. Não vejo a hora de sair o livro dele também. A da Laís já peguei no final, mas para mim ela é uma das autoras referência aqui na Fantásticos. Faz parte de um patamar ali de autores brilhantes. A Larissa, eu tenho o prazer de ser beta do livro dela. Do VG Toledo, quem sabe também do segundo. Acompanhei boa parte também da Guerra dos Archons aqui nas nossas leituras. E, Samuel, vamos lá também, cara. Se tiver uma vaga de beta aí, tamo junto. Mas é um prazer muito grande a gente poder compartilhar da obra dos demais aqui também e poder fazer essa troca. Isso é bem legal. É um clima muito bom que a gente tem aqui na Fantásticos e que a gente quer trazer também para você que vai se tornar nosso leitor, para que você saiba quem são as pessoas que estão escrevendo, que a gente não é aquele cara que fica fechado lá
do mundo escrevendo e não quer saber de nada. Não, a gente é pessoa normal, que se diverte, faz isso com muito prazer. E a gente quer compartilhar essa diversão com vocês. Show de bola. Assim será, lembrando também que o livro O Relicário, da Laís Lemos, apesar de já estar em pré-venda, vai ter leitura dramática. Será a nossa próxima leitura dramática. E Olívia e a Prisão da Liminaridade, obra do Lucas Lavareda, também terá leitura dramática logo após O Relicário. Então, essas figurinhas que estão aparecendo aqui no álbum hoje, né, aparecerão outras vezes aqui já no papel de autores, assim como hoje o Rafis, né, assim como foi com o VG Toledo, né, agora teremos também a Laís e o Lucas posteriormente. Legal? Então... E eu aguardo ansiosamente a chegada do Relicário e da Guerra dos Arcons aqui em casa, porque já estão comprados. Garoto, isso aí. Beleza, então essa é a hora de nós fazermos a leitura dramática, né? Conforme aqui os nossos queridos escritores voluntários, fizemos aqui um ensaio que foi bastante bacana, foi bem fluido aqui antes de começarmos a gravação. E agora vamos colocar aí para vocês se divertirem um pouquinho e curtirem, claro, o mais importante aqui dessa noite, curtirem Selene, a obra do Rafis. Então, muito bem. Vamos começar então. Larissa, por favor, pode iniciar a narração. Só um adendo. A gente decidiu aqui um padrão na Fantásticos, é que quando o protagonista for um homem, vai ser a narração de um homem, quando for uma mulher, vai ser a narração de uma mulher, a menos que o autor ou a autora queiram fazer alguma modificação. Mas, em princípio, vai sendo dessa forma aí. Vamos colocar esse formato, estreando esse formato aí hoje. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a leitura dramática. Espero que vocês aproveitem. Capítulo 1. Um líquido viscoso escorria da boca de Luna, formando um fio que ia até o topo da mesa. Apenas o brilho suave da tela amenizava a escuridão ao redor. Notou que palavras incompreensíveis se formaram enquanto seu braço repousava sobre o teclado virtual. Um calor subiu do pescoço até suas bochechas, quando percebeu que caiu no sono durante o trabalho. Droga, Pensou ela, limpando a baba com as costas da mão. Pulou a tela para baixo e contou as mensagens. 152 ao todo, nenhuma incorreta. Os satélites e os drones continuavam nas suas devidas posições. Não houve consequência grave em usar o braço como travesseiro, apenas a vergonha, o sentimento de culpa e uma dor no pescoço. Forçou o cérebro, ainda dormente, para se lembrar de quando fora a última vez que houve tanta movimentação assim nas comunicações. Foi logo depois que eles chegaram na colônia, há quase 10 anos, por causa da ameaça de guerra entre a União Europeia e os sinos soviéticos. A mera recordação causou um calafrio, como se uma pedra de gelo lhe descesse pelas costas. Um certo orgulho, porém, a acalmou. Não fosse a participação do Brasil mediando as conversas, a Quarta Guerra Mundial teria eclodido e, com certeza, a Terra não aguentaria mais esse golpe. A sensação de que algo acontecia pôs uma pulga atrás de sua orelha. Precisava falar com Sam. Levantou-se e correu à sala com os olhos, já acostumados à baixa luminosidade. Ian estava próximo a um ponto de recarga em um dos cantos. Tateou no escuro até lá e franziu um senho ao olhar para o amigo robô. Deu batidinhas leves no que seria sua cabeça e, no mesmo instante, 2 olhos formados por pontinhos azuis surgiram no seu visor frontal. Em seguida, um sorriso como um parêntese deitado desenhou-se na face virtual. Dormiu bem, lunática? por que você não me acordou? Seu mau humor bateu de frente com a tentativa de provocação dele. Você já tinha finalizado o processamento das mensagens. Não havia mais dados para analisar. E pelo horário, estimei que não chegariam mais. Chequei o alinhamento dos satélites de comunicação e o posicionamento dos drones de repetição. Ao final, entrei em hibernação, esperando você acordar. O robô terminou sua prestação de contas. Luna fez seu caminho de volta, orientada pela luz do monitor. Esfregou os olhos para enxergar melhor a tela e sentiu a vontade forte de deixá-los fechados.
Uma quantidade fora do normal de dados vindo da Terra chegaram nos últimos dias. Essa era a terceira madrugada que ela virava para conseguir dar conta e ainda estavam na quarta-feira. Abaixou o olhar, balançou a cabeça negativa, recriminando o seu descuido. Vem, cara de lata, vamos pro alojamento. Ouviu o roronar suave dos propulsores de seu amigo metálico, que flutuou ao seu lado, deixando a central de comunicações. O corredor, fracamente iluminado antes do amanhecer da estação, pareceu ter quilômetros de comprimento. Sentiu vontade de apoiar-se em Ian e deixar que o robô a carregasse até sua cama. Olhou por uma das janelas e a escuridão do oceano lá fora a deixou sem ar. Não soube explicar o porquê, apenas sabia, no seu íntimo, que havia algo errado. Abaixou os olhos outra vez, a culpa pelo seu erro pesando mais que a gravidade artificial. Você vai ficar decepcionado comigo. Acredito que não, Luna. O trabalho foi concluído. O robô emitiu 2 bips de aprovação. Foi concluído por você. É o trabalho também. Protestou. Você é que não gosta de ajuda. Quero o tempo todo provar para o Sr. Olsen sua capacidade e... Não quero provar nada. Interrompeu ela em bom português. Sempre se refugiava no idioma nativo, quando ficava nervosa ou quando Ian cutucava seu complexo de vira-lata. Dormir em serviço é errado. E se fosse uma emergência? Questionou, de volta ao inglês padrão da colônia. Se fosse alguma emergência, o Sr. Olsen já teria falado alguma coisa. O robô respondeu de bate-pronto. Ele está fechado na sala dele desde que essa comunicação fora do normal começou. Isso é o mais estranho. Aliás, tudo é estranho. Sei lá. Com um suspiro profundo, ela expurgou o cansaço para percorrer o último trecho até o alojamento. Seu corpo clamava por um banho antes de deitar, mas ela já cogitava pular essa etapa. Quando enfim chegaram, subiu no beliche como uma gata para não acordar Douglas na cama abaixo. Porém, pela sua respiração pesada, nem a explosão da estação o despertaria. Lembrou-se de quando, ainda na Terra, acamparam durante um treinamento e um morcego entrou na barraca deles. Foi uma confusão e gritaria, que o rapaz só descobriu no dia seguinte, quando todos brigaram com ele por não ajudar a expulsar a fera. Dormiu feito pedra o tempo todo. De certa forma, a lembrança aliviou o peso que a oprimia. Esboçou um sorriso, sentindo a tensão nos ombros diminuir. A respiração ficou mais leve e os pés caíram soltos para os lados. O contato de um metal gelado no ombro a fez despertar com o coração fugindo pela boca. O que houve? Ela tinha a mesma sensação de quando se erra um degrau na escada e a adrenalina dispara pelo corpo. Engolindo de volta o coração para o seu lugar original, virou os olhos arregalados na direção do toque. Ian flutuava na altura de sua cama. Hora de levantar. O robô substituiu a simulação de olhos e boca no seu display por números. 7 em ponto. Horário padrão do sistema solar. Ainda recuperando o ritmo da respiração, Luna segurou o impulso de gritar com o amigo. Percebeu que ele procurou ser o mais gentil possível, justamente para não assustá-la. Parece que eu acabei de deitar. Chiou mais para si do que para o robô. Espreguiçou-se, sentindo cada fibra muscular do corpo esticar, algumas reclamando do excesso de trabalho e falta de descanso. Olhou para sua pulseira, como se quisesse confirmar a hora, mas checou também o intercom. Nenhuma mensagem de Sam. A sensação de que algo de ruim acontecia surgiu, e a garota balançou a cabeça para afastar os pensamentos. Ele deve estar sobrecarregado, só isso. Foi tomar o banho que devia a si mesmo, pois logo o próprio Ian reclamaria do seu cheiro, mesmo não possuindo olfato. Por viverem dentro de um oceano com alta atividade de maré, água e energia não era um problema na estação Galileu. Os banhos ali eram tão relaxantes quanto na Terra. Essa era a única indulgência que se permitiam, pois o restante da colônia seguia sob uma rigidez quase espartana. Ao contrário do que acontecia no planeta, onde o abuso e desperdício de recursos sempre foi marca registrada, um dos pilares da colonização espacial era começar do zero, funcionando de forma eficiente e sustentável.
Nada existia ali por acaso. Porém, nenhum desses detalhes importava para Luna no momento. Apenas o prazer do delicioso chuveiro bastava. Ao sair, deu de cara com Douglas, que já estava pronto para o desejo. Cruzou os braços na frente do corpo, como se a toalha estivesse prestes a cair, o que fez o amigo contorcer os lábios, segurando o riso. Chegou tarde ontem, hein? Posso saber onde foi a festa? O sorriso ganhou a companhia de uma sobrancelha debochada que se ergueu até quase tocar a franja do rapaz. Não sei, porque também não me convidaram. Fiquei de castigo trabalhando até 3 e pouco da madrugada. Grunhiu, enquanto procurava alguma coisa para vestir. Nossa, então volta a dormir. Você merece uma folga. Jogou-lhe o macacão de serviço, que estava amassado entre as cobertas do beliche de cima. Quem me dera. Luna pegou a roupa e entrou novamente. Continuou, com sua voz ganhando o reforço do eco. Alguma coisa está acontecendo na Terra e o silêncio de Sam me preocupa ainda mais. Quando saiu, o semblante de Douglas mudara. Uma ruga profunda surgira entre suas sobrancelhas. Ele ergueu sua pulseira para a amiga, de onde surgiu uma tela flutuante exibindo uma mensagem. Precisamos antecipar o inventário de mudas e sementes da estufa que estava agendado para o final do próximo mês. Também não é estranho? Douglas desativou a tela. Estou achando que isso, a reclusão de Sam e a avalanche de dados que você tem recebido não deve ser coincidência. Luna se sentiu como alguém que abre a caixa de um quebra-cabeças e descobre que tem mais peças do que imaginava. Você não viu nada nas mensagens que pudessem indicar os problemas? O rapaz trouxe ela de volta. Como Sam estava dormindo? Intrometeu-se Ian. As bochechas de Luna coraram e ela fuzilou o amigo metálico com o olhar. A gargalhada retumbante de Douglas encheu o alojamento. Se ainda tinha alguém dormindo, agora não havia mais. Vamos comer alguma coisa então para te dar energia para outro dia de horas extras. Douglas sempre se animava naquelas horas. Os 2 humanos e o robô entraram em um dos corredores transversais que levavam ao anel interno da colônia. À medida que caminhavam na direção do centro, a força centrífuga diminuía, e com isso a gravidade artificial também. Ali se deslocavam no misto de andar, saltar e flutuar. Era como uma via expressa na estação, que além do corredor em si, também funcionava como galeria técnica, cheia de tubulações, painéis e todo tipo de controles. Era o sistema nervoso de Galileu. Voltaram para o anel externo do refeitório. Douglas encheu seu prato com um pouco de tudo que havia por lá. Mas Luna pegou apenas uma barra de proteínas vinda da terra. Notou haver poucas na despensa. Enquanto observava o amigo se esbaldar, Luna pensou no tamanho da conquista, que era a colônia em Europa. Estava em uma estação dentro de um oceano no interior de uma lua gelada, ao redor do maior planeta do sistema solar. Apesar da rotina militar, tinham calor, comida e o mínimo de conforto que jamais imaginariam que a humanidade seria capaz de alcançar fora do seu planeta natal. O baixo estoque de barrinhas, no entanto, lhe voltou à mente. Ian, quando está prevista a nova chegada de suprimentos vindos da Terra? A última nave deixou o planeta há 16 meses. Lhe respondeu após uma rápida consulta aos registros da estação. Já era para termos notícia dessa nave. Pensou ela. Puxou pela memória, sem lembrar-se de nenhuma comunicação recente. Engoliu um suco de tomate, ou pelo menos achou que fosse de tomate, pois não prestou atenção nem à cor. E se encaminhou para a administração, na esperança de conversar um pouco com Sam. Ian a seguiu como um papagaio na altura do seu ombro esquerdo. Deixaram para trás um Douglas bastante satisfeito com seu banquete. O escritório administrativo ficava no próximo setor da estação, no sentido horário. Por isso, optou por continuar no anel externo. Só precisou passar por um trecho curto de corredor que era um dos mais belos de Galileu. Hologramas nas janelas panorâmicas simulavam animais marinhos na terra, como um grande aquário. Só que eram eles quem estavam do lado de dentro. Luna diminuiu o passo para observar uma baleia branca virtual flutuando suavemente e aproveitou para controlar a ansiedade antes de prosseguir. Ela não tinha o costume de bater antes de entrar na sala do seu antigo mentor.
apenas abriu a porta devagar, pedindo licença. Luna! Como num passe de mágica, a tela virtual à frente do homem se escondeu de volta dentro de sua pulseira. Ele levantou com um sobressalto. Entre. Tô atrapalhando? Torceu os lábios para o lado. De maneira alguma. Na verdade, está me ajudando com esse monte de dados que me enviou nos últimos dias. Olsen não se levantou e apontou com o movimento do queixo à cadeira à sua frente. Então não parece que eu tô ajudando, e sim dando mais trabalho. Caminhou até a cadeira, mas permaneceu de pé. O administrador tinha olheiras profundas, quase parecendo um panda. A pequena mecha fora do lugar em seu cabelo, sempre impecável, reforçou o quanto esteve ocupado. Tem alguma coisa que possamos fazer para ajudar? Luna perguntou antes que o silêncio do seu mestre se tornasse constrangedor. Não. Respondeu quase imediatamente. Por enquanto, é só manter as comunicações funcionais 100% do tempo. Não quero perder uma vírgula do que está chegando da Terra. A jovem via nos olhos do homem mais velho que ele escondia alguma coisa. Você precisa me dizer o que está acontecendo te preocupando. Até o Douglas está sentindo algo estranho no ar. O homem passou a mão pela testa. Luna, não posso dizer nada que eu ainda não saiba. Só sei que nem todas as informações vindas da Terra são verdade. Preciso justamente descobrir o que está acontecendo. A garota deu um passo para trás, como se estivesse se equilibrando para não cair. Estava, sim, acontecendo algo que nem o maior responsável pela colonização espacial sabia. E, pela urgência na sua voz, era grave. Uma luz vermelha piscou na pulseira de Olsen e Luna percebeu seus olhos se arregalarem. No mesmo instante, o homem conteve o impulso e vestiu uma cara de paisagem. Preciso voltar para isso aqui. Apontou para o dispositivo em seu braço. Quando chegar na sua sala, quero que cheque o funcionamento de todos os satélites de comunicação e lance novos drones repetidores de sinal para garantir que nenhum dado seja perdido ou corrompido. Depois de uma pausa, ele completou com o olhar de Mona Lisa. Ah, e nada de dormir em serviço. Luna não soube dizer se a última frase foi uma brincadeira ou uma bronca. Ela se despediu e empurrou Ian para fora. Vamos, cara de lata. Temos muito o que fazer e não podemos pisar na bola de novo. Nós não pisamos na bola. Você pisou na bola. Eu nem tenho pés para poder. Não estou com humor para palhaçadas. Apertou ainda mais o passe. Sam claramente queria se livrar dela. Algo acontecia e ele se esforçava para esconder. Só que Luna estava decidida a revirar cada 01 que chegasse para descobrir o que era. Muito bom, galera. Parabéns. E muito obrigado mais uma vez aí pela atuação. Todo mundo aqui fazendo a sua estreia, né? Na verdade, a gente sempre procura variar aqui os escritores, né? Para dar evidência aí para todo mundo. E, claro, poder divertir mais gente aqui na leitura dramática. Então, mais uma vez, obrigado aí pela colaboração de vocês, né? O Rafa está ali com aquele sorrisinho bobo no rosto, né? De ver os personagens ganhando vida aí. E é sempre muito bacana a gente fazer essa interação. Então, agora vamos para aquele momento em que o autor fica ali no meio dos repórteres, né? Como se nós fôssemos de fato. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui a sessão de perguntas, né? Pelo menos aí cada um de vocês trazer uma perguntinha aí para o Rafis. Eu vou iniciar aqui. E, Rafis, uma coisa que eu notei, né, desde que a gente começou o processo de edição ali no Copydesk, sempre a sua preocupação em deixar as coisas mais, digamos, mais robustas, os eventos mais robustos. A gente fez ajustes de divisão de capítulos e tudo mais, principalmente ali no final do livro a coisa deu uma encorpada muito grande. E eu queria saber de você, né? Aí na escrita, o que você achou como principal desafio para fazer com que Selene fosse desenvolvido. E claro, quero aproveitar o ensejo. Se você quer ser escritor também, ser lançado, publicado pela Fantástica Editora e fazer parte aqui da nossa turminha, só acessar o link que está aqui no nosso contato no WhatsApp para você conhecer o nosso curso Palavras Mágicas, onde nós fazemos uma mentoria com você até o final da sua escrita e publicamos a sua obra ao final, com os custos bancados pela Fantástica. Muito bem.
Rafa, agora, depois desse momento de jabá, por favor, fale um pouquinho aí sobre o seu maior desafio. Primeiro, eu achei que você fosse falar. Eu notei que tinha algumas coisas repetidas que a gente poderia melhorar. Tô brincando. O meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi escrever o livro. Não ter as ideias e tudo mais, mas foi de fato tornar essas ideias que eu tive, coisas pontuais que me deram essa vontade de escrever o livro, transformar isso numa história, né? Escrever, ter um início, meio e fim, seguir um certo padrão para manter o interesse do leitor, ter exatamente a estrutura. Esse eu acho que foi o maior desafio, foi o que me trouxe para Fantásticos, e eu sempre falo isso aqui, que é o principal mérito da Fantásticos é ter esse suporte a você poder estruturar a sua obra. Você pegar suas ideias, colocar ela num documento que você vai conseguir encaixar cada uma delas no lugar onde ela precisa entrar, você dá um propósito para a sua obra, ter um tema central, uma ideia que vai regir tudo aquilo ali que está acontecendo. E eu comecei assim, tipo, do zero mesmo, nada. Eu não tinha absolutamente nada, nunca tinha escrito nem um conto, nem um microconto, nada disso. O que eu tinha eram algumas ideias. Eu tinha a ideia de como eu gostaria de terminar a história. Eu tinha a ideia do cenário. Eu tinha a ideia do Ian. E eram várias peças soltas. Então, o que foi possível fazer, esse foi o grande desafio, foi juntar essas peças para formar uma história. Interessante, né? Parece uma coisa até óbvia quando você fala assim, o maior desafio foi escrever o livro. Na verdade, é o maior desafio de muita gente. A gente até pode catar algum tecnicismo, não, meu principal problema foi mostrar e não contar, sabe? Tem essas coisas técnicas que a gente vive falando aqui, interagindo. Mas a grande questão, realmente, eu acho que para muita gente é escrever o livro. É chegar no final dele, é consolidar. Por isso que todo mundo que chega no fim, né, é a primeira alegria, né? Você tem vários marcos da escrita. Eu acho que o primeiro grande marco da escrita é você chegar no final. O texto pode precisar de edição, de refinamento e tudo mais. Mas, cara, você escrever a sua primeira versão, isso aí falando até pela minha experiência como escritor também, é aquela sensação que, cara, eu terminei. Eu efetivamente terminei. É real, eu terminei. Agora eu vou lá fazer as lapidações ou o que quer que seja, tentar incutir mais artifícios técnicos, melhorar o texto, enfim, chegar onde eu estou querendo, mas esse desapego pela perfeição na primeira edição é muito importante. E assim, com o Rafis a gente interagiu várias vezes naquela coisa de, não, eu escrevi, ele tinha metas ali semanais a serem escritas, ele abraçou muito isso, né, de ter essas metas, de levar essas metas a sério. E é óbvio que lá, depois de você reler o livro, de você entrar num processo de edição, você vai detectando coisas, né? A gente debateu muito a esse respeito, situações, principalmente, que a gente podia dar mais tempero e a coisa funcionou muito bem, né? Então, essa linha de chegada aí no final, ela é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, né? Principalmente para quem não terminou ainda a primeira versão do livro. É muito importante vocês seguirem, deixarem o perfeccionismo para trás, seguirem de fato, porque nós temos exemplos aqui, também, de repente, se a Laís quiser comentar a esse respeito, né? Enquanto a gente se prendia, na época que a gente estava mais preso às questões perfeccionistas, a gente avançou menos. Quando a gente deixou a coisa fluir mais, sem ignorar a técnica, aí é que a coisa andou, de fato, né? Deu um sprint ali e a velocidade das obras também foi avançando, e agora temos aí muitos livros aí no catálogo para serem lançados, e os livros, fora os livros que já estão presentes no catálogo, com muito prazer, Selene está nesse hall
porque eu acompanhei de perto a dedicação do Rafis. Nessa obra, ele já está iniciando a sua segunda obra, tem uma carreira toda pela frente, né? É um dos nossos escritores aqui de carreira, inclusive, e o desafio é grande, mas o amor pela escrita fala mais alto, né? E aí a gente faz com que tudo isso aqui se transforme, né? Vale a pena você chegar num momento como esse, que está todo mundo reunido aqui, e aí fazendo uma brincadeira aqui com o próprio livro, fazendo esses personagens ganharem vida. O Rafis agora está tendo a sensação de uma pré-venda, em breve ele vai ter o livro na mão, e aí só ele mesmo vai poder dizer para vocês qual é a sensação do livro na própria mão. Alguns dos nossos autores já tiveram essa sensação, e é uma coisa maravilhosa, né? E, enfim. Só de você ter falado que o Selene faz parte do catálogo já deu um arrepio aqui, cara. E com muito mérito, sem dúvida, com muito merecimento, cara, porque o nível de dedicação que você desempenhou aqui, eu sou testemunha ocular, né? E de altos áudios trocados, mais áudios meus longos para você escutar e o seu ouvido sendo alugado, mas o seu nível de dedicação sempre muito empenhado ali no texto, uma coisa incrível, uma vontade muito grande de aprender, né? De aceitar esse aprendizado. Então, para a gente foi um prazer, e é sempre importante dizer isso. A editora também aprende muito com vocês, sabe? Tipo, tanto em procedimento, aquilo que agrada mais a vocês, o processo de revisão, como fazer com que ele seja mais fluido, como fazer com que ele ande mais. Então, é um ganha-ganha, né? Então, acho que isso é sempre importante de falar. E só completando uma coisa que você falou, terminar a primeira versão é um negócio assim surreal. Eu tirei print da palavra fim, escrevi fim, ponta, tirei print dela, mandei para todo mundo. Caraca, terminei a primeira versão. O livro, a história estava completamente rasa, os personagens, enfim, precisava de volume, de conteúdo que você falou lá no começo. Mas ainda assim eu considero que o maior desafio foi chegar nesse primeiro fim. Depois, aí com esse trabalho árduo que a gente teve aí nos últimos 3 meses, que foi de preencher algumas lacunas, dar um pouco mais de profundidade, dar volume para a obra, mexer bem na parte técnica, que, como eu falei, eu comecei do zero, então muita coisa ali para mim era misteriosa, ainda tem coisa que até hoje você olha assim e fica na dúvida para entender faço assim, não faço. Tudo isso foi desafiador, tudo isso, esse bate-bola aí com o Simon foi fundamental, com os demais autores também, que a gente tinha um grupo aqui de troca de ideias, de leituras, a gente lia algumas páginas ou um capítulo todo e tinha o feedback de todo mundo. Isso foi extremamente importante e eu, cara, falo assim com todas as letras, sem isso, não estaria aqui, não teria o Selene, não teria nem começado o próximo livro que eu já estou escrevendo, não teria nada disso. Selene ia ser um monte de ideiazinha solta, que quem sabe um dia eu escrever alguma coisinha para publicar lá no Story, mas eu precisava muito disso, desse apoio, dessa estrutura que a Fantásticos me trouxe. E está à disposição aí de todo mundo que quiser passar por isso também e chegar nesse ponto aqui também. Obrigado pelo reconhecimento, meu cara. E é mútuo, você sabe disso, como eu não canso de declarar. Então, vou abrir aqui para vocês agora. Vai não, porque agora eu ainda vou fazer o Simon chorar. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para emocionar mesmo, porque é do fundo do coração. Aí é covardia. A Fantásticos está me ajudando a realizar um sonho. E esse trabalho da Fantásticos, do Simon especialmente, é isso, é de realizar os nossos sonhos. Aí é covardia. Aí Simon sai da sala. Aí é covardia. Obrigado, meu cara. Obrigado mesmo. É sempre bom a gente ter essa contrapartida, porque realmente é um trabalho muito difícil, né? Mas que vale a pena por momentos assim, né? De pessoas como você que declaram isso publicamente. Isso é muito legal. Obrigado mesmo, de coração. E agora sim, abrir aqui para que vocês possam
bater bola aí com, claro, aquele que veste o manto superior rubro-negro. Posso começar? Eu queria fazer um comentário sobre o que o Rafa falou, sobre a parte mais difícil de escrever em si. Tá longe, assim, eu vejo isso não só como uma questão de conhecimento, de ter dificuldade de fazer em si, mas na prática, sabe? Mas é tão difícil a pessoa ter aquela coragem de fazer, porque ela fica com medo de, não sei, de não dar certo, ela fica com medo do julgamento alheio. Então, muito mais do que uma questão de dificuldade técnica e prática, existe uma questão psicológica. Então, quando a pessoa fala que, tipo, tem muitas ideias, às vezes fica por anos pensando em situações, cenários e não escreve, cara, existe, assim, eu sinto uma pena, sabe? Eu fico tipo, poxa, que pena, a gente perdeu uma oportunidade de talvez ter um grande livro. Então, quando alguém passa esse degrau, esse obstáculo e escreve, é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu acho que quando o Rafa falou da grande dificuldade que ele sentiu, eu acho que tem muita gente que deixa de seguir um sonho porque fica com vergonha mesmo. Fica sem graça, fica com medo. Então, que todo mundo que se interesse consiga fazer, consiga escrever, de verdade. E sobre o que o Simon estava falando, do seu esforço, assim, era muito óbvio, assim, todos os encontros que a gente fazia era muito claro o quanto você estava muito aberto a ouvir os outros, a muito interessado em saber o que os outros estavam achando, e você já tinha feito, às vezes, várias mudanças em determinados capítulos, mas tudo bem, você estava lá como se fosse a primeira vez, e se alguém falasse alguma coisa e você achasse que estava bom, você ia mudar de novo se você achasse que a sua história ia ser melhor daquela forma. Então, assim, isso também não é algo muito fácil, você está vulnerável, digamos assim, para ouvir algo que altere o que você já fez, mas assim, dava para ver que você estava ali para crescer. Isso foi muito legal. E assim, a ideia, pelo menos que eu tive, era que um dia o Rafa estava no início, a versão, e daqui a pouco ele estava com o livro pronto. Daqui a pouco eu estava no WhatsApp e eu vi aquele fim ali. Foi assim, acho que era tipo de madrugada, um negócio assim, de noite. Caraca, ele já acabou? Sabe? Foi uma sensação dessa. Então, assim, parabéns. Você suou muito a camisa. Eu acho que todo mundo que estava ali no grupo via isso e olha os frutos que está rendendo. Então, parabéns. E antes que eu esqueça da pergunta que eu ia fazer, você falou que você já tinha as ideias, digamos assim, para a Silene há um tempo, né? Então, provavelmente você tinha um objetivo assim muito específico, alguma coisa que estava te motivando para ter essas ideias, criar esses cenários. Eu queria saber o que que é. Qual é a sementinha de Silene? A sementinha de Silene, cara, eu diria que são 3 sementinhas. Uma principal, que eu sempre quis escrever um livro. Eu sempre gostei muito de ler, leio desde pequeno. Eu até coloquei lá no meu perfil na Fantásticos. A minha memória mais antiga que eu tenho sou eu no colo do meu pai, ele lendo para mim e para meu irmão, O Sítio do Capão Amarelo. E quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um livro, O Pequeno Vampiro. Livro de criança mesmo, que, aliás, é uma das coisas até que me motiva a escrever esse meu segundo livro Eu ia falar isso agora. Exatamente. E, cara, eu me apaixonei por aquele livro. Eu li ele 200 mil vezes. Eu tenho ele até hoje, eu li ele todo surrado e tal, porque eu li várias vezes o mesmo livro. Surreal pensar nisso hoje. Cheio de livro para ler, e eu lendo o mesmo ali. Mas, cara, aquilo ali foi um marco para mim, para eu me apaixonar mesmo pela leitura. Então, acho que a principal semente para mim foi essa. Eu queria escrever um livro. E aí, quando veio o curso da Fantásticos, eu tinha várias ideias soltas. Ideias de história de ficção científica, de fantasia, de mitologia. E aí veio 2 outras sementes. Eu gosto muito de astronomia, né? Estou acompanhando. A gente recentemente teve o lançamento de um satélite espacial que está fazendo diversas descobertas aí, fotos maravilhosas. A gente tem uma missão aí que vai embarcar para Júpiter em breve. E eu acompanho muito essas questões de tipo, quais são os lugares do sistema solar mais
com mais chances de ter algum tipo de vida unicelular mesmo, tal, não sei o quê. E a Europa era uma delas. E a Europa é uma lua que ela é toda de gelo por fora e dentro tem um oceano líquido. Então, cara, você bota um oceano ali que tem maré por conta da influência de Júpiter, então dá para ter energia, quer dizer, na prática mesmo, não sei se dá, mas você pensando no campo da ficção, então você ter ali alguma estação que vai te gerar energia, vai te gerar calor, você vai ter água, enfim, e isso é um negócio assim que, cara, como é que não existe uma história sobre isso ainda? Então essa foi a segunda sementinha. Outra que veio junto, ou antes ou depois, eu não sei, foi o próprio nome, Selene. Apesar da história se passar, começar em Júpiter, Selene faz referência à Lua. E é um negócio justamente por conta disso. A gente tem, Europa é uma das luas de Júpiter, Titã é uma das luas de Saturno, e a Lua é a lua da Terra. Então, eu acho que em algum momento deveria mudar o nome da Lua e para Lua ser significar satélite, né? E satélite natural. Então, é coisa bem nerd mesmo, né? Enfim. E a última sementinha era o final da história, porque esse eu não vou falar, fica aí para não sei o quê, mas é um negócio assim que eu acho até surreal, porque o final da história eu já sabia. Eu poderia ter escrito o último capítulo antes de todos os outros, porque eu sabia exatamente o que eu queria que acontecesse ali no final, e acho que talvez até quando eu apresentei lá nos nossos grupos e tal, teve um impacto assim legal, né? As pessoas curtiram bastante, mas eu acho que foi justamente por causa disso. Talvez essa tenha sido a principal semente, o final da história. O que eu queria que tudo isso se encaminhasse para aquele ponto ali que tem muito a ver com a minha visão mesmo de futuro, de uma possibilidade, enfim. Não vou falar muito não, senão vou acabar dando spoiler. Chegou na beira do spoiler aí, né? Obrigada, Rafa. Eu vou deixar a gente curioso para comprar o livro. Isso aí. Quem não comprou ainda, recomendo. Clica no link aqui embaixo, ó. Vai lá. Pois é, eu tava... Ativa o sininho. Ativa o sininho, compartilha, curte, faz o pacote youtubístico. Como eu gosto de dizer. Na hora que nós estávamos treinando aqui, eu narrando, tinha uma hora que eu até comentei que a história estava tão boa que eu me perdi e tinha que lembrar que eu estava narrando, não podia voar demais não. Nossa, bom demais ouvir isso. Já tá na minha lista, viu? Então, Rafa, eu vou fazer uma pergunta bem assim, de onde surgiu a ideia do Ian? De onde surgiu a ideia do Ian? Eu vou começar pelo nome, que é mais fácil. Né? O nome dele é Inteligência Artificial Natural, porque é a ideia de você ter um ser ali, né, que é artificial, né, mas que ele se comporta e age de uma forma quase humana. Tipo, ele é o melhor amigo da Luna. Ele é o parceiro de trabalho dela, eles ficam se implicando um com o outro ali o tempo todo, e a ideia assim, do nome foi muito por isso. Agora, de criar esse personagem, eu vou dizer... Talvez a minha maior assim, inspiração tenha sido o R2-D2, porque ele é um personagem que ele é extremamente expressivo. Eu não sei se a galera curte Star Wars, mas eu curto pra cacete. Não sei, mas eu também curto demais. O Simon é fã de carteirinha. Ele tem até um sabre de luz. Mas ele é um personagem... Olha o sabre de iluminação. É sabre de luz transparente. O R2-D2 é um personagem tão expressivo e ele não fala nada. Ele só emite alguns bips e tal, não sei o que. Não tem nem expressão, né? Exatamente, não tem nada. Eu achei também que fazer isso, assim, um robô com formato de latão também não tem muito futurístico, né? A gente está cada vez com mais interfaces e tal, mas eu também não quis pensar num robô totalmente humanoide, porque eu queria um negócio assim mais... um alívio cômico mesmo para a história. Então fica um robozinho ali que flutua, que faz a carinha dele ali na telinha e que tenta ser tão expressivo quanto um R2-D2 também, que é um robô expressivo, só que ele só faz bips e tal, não sei o quê, e ele reage de acordo com o que está acontecendo ali de uma forma que deixa a gente aqui que é nerd, né? Não, Vinícius? Assim, apaixonado. E
a minha maior inspiração também foi ele, e eu queria que tivesse esse personagem que trouxesse a tecnologia, que nem é uma tecnologia assim que está tão longe da gente hoje, né? Inteligência artificial, principalmente nesse último ano aí. A minha sorte é que comecei a escrever o livro no ano anterior, porque senão eu teria até desistido do erro. Eu falei, pô, já está muito batido esse lance de inteligência artificial. Não, ainda bem que não desistiu, viu? Que eu adorei ele. Mas é isso, a inspiração principalmente foi essa. Posso continuar? Manda. Meu, primeiro, de novo, parabéns. O seu texto é apaixonante. É muito, muito bacana. De novo, não vejo a hora de pegar aqui a cópia para poder ler. É muito legal. Toda vez que eu me deparo com um texto seu, eu tenho essa sensação, esse poder de imersão, de levar a gente para a história que você tem, meu caro. Muito bacana. E eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para você, mas assim, eu sei que não vai dar tempo, então eu vou tentar enfiando umas perguntas aí, umas duas ao mesmo tempo, para ver se dá para responder o máximo possível. Que daqui a pouco o Simon tá me cortando aqui. Mas assim, eu acho que assim, o principal que eu queria... Principal não, para começar, né? Um pouquinho das suas influências, autores nessa área de ficção científica que você gosta, que você traz aí para bagagem. E eu tenho uma curiosidade muito grande para saber o seguinte: eu nunca escrevi uma história de ficção científica. Tenho, né, assim, até tenho vontade de um dia poder fazer isso, mas existe algum elemento que é um pouco, que assim, que deixa um pouco mais difícil em relação ao gênero de fantasia ou não? Ela, sabe, a ficção científica tem algum elemento que dificulta, que você fala, caramba, isso aqui é difícil, tal? Ou não? Em termos de fantasia, é a mesma coisa, só muda o world building, como é que é? E lógico, que essa questão dos seus... os autores que te influenciaram, que você lê, que você, sabe, se baseou... Não se baseou, mas que tá na sua raiz aí para poder fazer esse livro. Acho que os dois principais autores e me de ficção científica que me influenciam ou nos quais eu me inspiro são Douglas Adams, que eu gosto muito do jeito dele irônico, satírico, zoeiro mesmo de escrever, e o Isaac Asimov, né, que eu acho que ele tem uma visão assim futurística muito bem estruturada, assim, eu diria assim, quase pé no chão. Ele não é uma viagem absurda, tem as viagens absurdas dele também, mas ele tem um negócio assim, um mundo que ele cria ali, que tem as regras e tal, que o pessoal, que até quando fizeram o filme, botaram lá as regras, as 3 leis da robótica, enfim, ele tem uma estrutura assim, da obra dele, que eu gosto muito. Tem vários outros também, mas eu acho que esses dois assim são os que mais me inspiram. Um pela técnica mesmo, e outro pela questão do humor. O humor é uma coisa assim que faz parte da minha vida, eu não sei me expressar de outra forma. Tive uma certa dificuldade até nesse segundo livro, porque eu queria fazer uma coisa assim um pouco mais sombria e abortei, desisti. Não é para mim. Então seriam essas duas questões. Com relação a coisa específica assim da ficção científica, ela tem um ponto que acho que diferencia, que a própria fantasia também tem, mas acho que da ficção científica é um pouco até mais específico, que é a questão de você construir o seu world building baseado na tecnologia, e aí você tem que inserir muitos detalhes, tipo, eu vou dar um exemplo aqui do que a gente leu agora há pouco, a estação girando para gerar gravidade artificial, as telas virtuais que surgem, enfim, outros aspectos nesse sentido, e você tem que balancear isso sem que fique um negócio chato, porque e ao mesmo tempo tem que ter um pouco desse tecnicismo, porque o fã de ficção científica, ele quer isso, ele quer em algum momento ver que vai ter o Ian falando lá com umas linhas de comando assim, porque ele está passando por um processo de reinicialização. Tem que ter assim a linguagem técnica mais crua, e ao mesmo tempo, que é o meu caso, eu não quis fazer uma obra tipo Neuromancer, que você até adquiriu recentemente e que o Simon ama de paixão também.
que é um negócio que tem um momento ali que você acaba até se perdendo, que ele aprofunda muito. E o meu medo sempre foi esse, de eu ir muito para o lado técnico e acabar ficando uma obra muito chata, ou então extremamente específica só para aquela galera hardcore mesmo Muito do nichado. sci-fi, né? Então, eu acho que o principal diferencial é esse, porque você na fantasia, você pode criar o seu mundo e dar detalhes e tal, não sei o quê, e da mesma forma, se você for começar a descrever muitas árvores e não sei o quê, e todo o seu sistema de magia, e parar de contar a história para descrever aquilo ali, vai ficar chato do mesmo jeito. Mas eu acho que no campo do sci-fi, como é uma coisa que tenta ser um pouco mais real, ao mesmo tempo que vai querer inventar coisas para você viajar com relação ao futuro, você não pode recair no excesso e também não pode ter falta, senão vai ficar uma obra, uma ficção qualquer que não é científica. Você teve muita pesquisa? Teve que pesquisar muito? Foi um processo muito... Tive, não tanto quanto talvez eu gostaria, até porque eu não quis fazer uma obra que se aprofundasse muito em determinadas coisas. Eu tomei uma certa licença poética em alguns aspectos, enfim, mas eu pesquisei muitas coisas. Eu fiz um pedaço de um curso de astronomia do Sérgio Sacani, não sei se o pessoal conhece aí, do Space Today, pegando algumas noções básicas, estudei bastante sobre Júpiter, sobre Europa, sobre Titã, que é a lua de Saturno, que também aparece de alguma forma ali, sobre as questões de viagem no espaço. Eu vivia fazendo conta de quanto tempo que demoraria para chegar uma mensagem saindo da Terra, indo para Júpiter. Que legal. Foram coisas assim que... Teve um momento que lá no começo, que eu vi que eu tinha viajado, errei os negócios todos, era um negócio que eu imaginava que eu tinha calculado inicialmente que ia demorar 40 anos, e na verdade eram 4 anos, enfim. Teve umas coisas assim que eu fui aprimorando ao longo da escrita, justamente porque precisei pesquisar. Óbvio que eu não queria fazer um negócio assim, extremamente ferro e fogo com o que a gente tem hoje, tipo, considerar que eu estou indo viajar para Júpiter com a tecnologia que eu tenho hoje. Não. A gente está um pouco mais avançado, minha obra passa 200 anos no futuro, não é um futuro tão futurístico assim, eu também não quis fazer um negócio... Eu acho que eu já estou fugindo do tema, mas vou continuar assim mesmo. Mas bacana, deu para ver que é um processo bem fácil, né? É bem Sim. tranquilo fazer um livro. Mas é porque eu também não quis fazer um futuro, aqueles pós-apocalípticos em que a Terra foi destruída e a gente está começando de novo, tipo Mad Max. Também não quis fazer tudo bonitinho, felizinho, igual Star Wars, que todos os alienígenas são iguais a gente, todo mundo tem 5 dedos nas mãos, enfim. Eu queria fazer um negócio assim que fosse um pouco mais realista. Eu botei um período ali que a gente teve uma Terceira Guerra Mundial, que a Terra sofreu muito, que as pessoas tiveram que aprender com as consequências do que aconteceu. Isso é uma realidade que a gente tem hoje. A gente tem, a qualquer momento, pode pipocar essa guerra. Tem várias guerras já acontecendo, mas pode se tornar mundial, assim, num estalar de dedos de um político maluco desses aí. Então, eu quis trazer isso para dentro do world building e mostrar que a gente repete sempre os nossos mesmos erros. A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra, teve uma Terceira Guerra e poderia estar... E estaria rolando uma Quarta Guerra também em breve, na iminência de acontecer. Mostrar que a gente, por mais que eu esteja escrevendo sobre ficção e ficção científica, eu queria trazer um pouco dessa mensagem também, digamos assim. Ser humano não aprende, né? Exatamente. Legal, obrigado. E você fez uma terceira pergunta que provavelmente eu ignorei, mas eu falei uma porrada. Eu já fiz 3, eu vou me segurar aqui para deixar o pessoal falar e não tomar todo o tempo. Então, beleza. Volto daqui a pouco. Eu preciso falar um outro autor aqui que eu esqueci, cara. Jules Verne, cara. Jules Verne, para mim, é um cara assim que também destruiu os livros dele e tem visões ali, óbvio, extremamente fantasiosas. Não existe, até que onde a gente sabe, não existe nada daquilo no centro da Terra, por exemplo.
Mas o cara escreveu Viagem à Lua e tal, não sei o quê, com uma certa base científica muito boa ali, ainda mais para os padrões da época. Então, esse é um cara que também, pô, foi mal, Júlio, esqueci de você, cara. Mas é uma das minhas grandes influências também como autor. Isso é interessante também, que a percepção que eu tenho é que hoje é muito mais difícil para um autor de sci-fi se tornar uma referência por seus exercícios de futurologia. Frank Herbert, por exemplo, foi um que já identificava, ele já tinha uma visão à frente sobre a questão do petróleo. Isso aparece bastante na trama de Duna e tudo mais. Eu acho que hoje está mais complicado. Já não sei se pela era da inteligência artificial, não sou um expert, já me jogaram não sei quantas piadinhas aí em relação a eu ser fã de determinadas obras de sci-fi. E quem pegar, pegou. Mas o ponto é que eu acho bem mais complicado hoje, não sei, posso estar errado, mas assim, já a tecnologia parece tão previsível assim do que a gente pode alcançar, do que a gente não pode, assim, para problematizar certas coisas me parece que vai ser mais desafiador para chegar um autor um dia e dizer, não, os robôs um dia podem vir a guerrear contra os homens, porque a inteligência artificial está se desenvolvendo absurdamente e coisas do tipo, e sim, a gente já enxerga isso como um horizonte. Elon Musk vive falando sobre perigos da inteligência artificial e tudo mais, enfim. Talvez por essa futurologia aí realmente vai ser mais difícil a gente encontrar um autor nesse naipe. Mas quem sabe o final do livro do Rafis não seja uma coisa dessa, né? Então, sei lá, né? Vai que... E aí, para saber, link na descrição do vídeo para adquirir. Excelente. É só para vocês verem o quanto eu me empolgo de falar disso tudo. Posso agora? Vai lá. Cara, a Rafs, né, como a gente participa ali do grupo, né, de troca de ideias e tal, dos comensais arcanos, a gente tem alguns privilégios, né, que a gente tem o percorrer do livro e a gente também conhece já o final dele, né? Naquele momento lá que você leu o final pra gente, muita gente, inclusive eu, talvez até você, né, ficou com aquela pulguinha assim atrás da orelha, uma continuação disso daqui. Será que rola? A gente tinha ali conversado que talvez não fosse a melhor ideia de todas, talvez mais para frente, assim, mas para analisar agora, né, depois desse tempo aí, existe uma possibilidade de uma continuação no futuro, porque claramente tem uma brechinha ali, sem querer dar spoiler, mas tem uma brechinha, assim, bem pequenininha, que a gente pode ter uma continuação aí de Selene com a Luna, né, no futuro. Aí eu queria saber da tua opinião sobre uma possibilidade de uma continuação. Excelente pergunta. Pô, sensacional. Não tem. Não tem. Hoje eu não planejo isso, porque eu planejei o final dessa forma, e eu também não vou entrar muito nos detalhes, mas é bom que a gente está despertando o gatilho da curiosidade na galera. Então o pessoal vai comprar justamente para saber que final é esse que a gente está falando tanto. Clica no link aí, galera. Não tem, porque justamente o final, cara, ele foi do jeito que eu queria que fosse, entendeu? Foi um negócio assim que... Tanto que quando eu cheguei nele ali, escrevi fim, e foi ali que acabou, mas senti assim uma felicidade, assim, um orgulho mesmo de, caraca, eu consegui fazer exatamente o que eu queria. Como eu tinha até comentado com a Laís, que foi uma das principais sementinhas ali da história, mas foi justamente chegar no final, e aquilo ali, o final da minha obra é esse. Continuação, de fato, não penso nisso. O que eu comecei a pensar recentemente, e aí, primeira mão até para o Simon,
mais ou menos também, acho que eu já cheguei a comentar, é de fazer um Selene Origens e contar um pouquinho sobre o nascimento do Ian, o background da Luna, do próprio Douglas, contar um pouquinho desse período ali entre o nosso presente e o presente da história, ali a época da história, o que aconteceu na minha concepção da Terra. Não sei se isso vai virar uma obra, se isso vai virar alguma coisa que eu vá publicar no perfil do livro, enfim, ainda não pensei muito a fundo nisso. Comecei a rabiscar o do Ian, estou me divertindo horrores fazendo isso, porque ali eu estou gastando mesmo a ficção científica ali raiz. Mas eu pensei nisso, de ir para trás um pouco e voltar em alguns personagens ou em alguns aspectos do world building. Com relação à continuação da obra, hoje, assim, não. A não ser que eu tenha uma venda aí absurda de 100 mil exemplares e todos os leitores me peçam, continue, pelo amor de Deus. Aí eu penso se eu vou mudar de ideia para correr o risco de desapontar eles com uma continuação que não vai atender as expectativas. Já botei uma meta, Simon, 100 mil exemplares. Pois é, então, pessoal, já vão se programando aí 100 mil exemplares para ele pensar na continuação, para ele começar a cogitar a continuação de Selene. Até entrando nisso aí, Raps, uma coisa que a gente comentou internamente, né? Uma continuação pode ser o seu ápice como escritor, tipo, você ser reconhecido de vez, como também pode levantar muitos questionamentos. Então, até para que vocês possam entender qual é o grau de sensibilidade em relação a escrever essa continuação, é isso que está envolvido. Claro que para vocês entenderem o que é, vocês têm que ler o livro, né? Mas é exatamente isso que está envolvido. Eu tenho certeza que muita gente vai pedir, né? Assim, quem experienciar a leitura vai, obviamente, chegar e não, tem que ter uma continuação, tem que ter, deixou um cliffhanger absurdo ali no final, claro que vai ter, né? Mas é aquela história, às vezes uma trama, é melhor que ela termine nela mesma do que você escrever uma continuação que pode manchar uma história que já estava tão boa. Naquela tentativa, às vezes a gente vê isso muito no audiovisual, principalmente com séries, né? Então, você tem uma primeira temporada avassaladora, um arrasa quarteirão, e aí, no final das contas, quando vem a segunda, aí já começa a torcer o nariz, aquela coisa toda. A gente tem N exemplos, eu não vou causar polêmica falando de opiniões pessoais de séries que seguiram esse caminho, mas já me vem uma bordoada aí na mente, assim como eu tenho certeza de que também para quem está escutando já está imaginando algumas, né? Isso aí por opinião pessoal. Mas o fato é que eu enxergo bem o Selene assim, sabe, de aquela coisa, chegou no final, beleza. Se o Rafis decidir fazer a continuação, ele tem uma responsabilidade enorme, né? E ele está muito consciente disso. E o mais divertido de tudo foi assim, a gente vê a galera chegando no final, lendo o último capítulo lá, aí o Simon fala, não, você vai fazer uma continuação. Você vai fazer uma continuação. No meu foi assim, não tem continuação. Seco. Você não vai fazer continuação. Aí você fica assim, não, porque ficou tão ruim assim, e não para por aí, parte para outra. Não, tô brincando. Não, é justamente o contrário, é porque ficou tão bom que se mexer pode estragar. Mas aí até complementando o seu comentário e a pergunta do Lucas, eu já tive ideias de como continuar a história, assim, de fato, mas é algo que muito provavelmente nem eu mesmo vou ficar satisfeito, porque é algo assim que são tantas possibilidades que a chance de eu mesmo achar que não ficou suficiente ou não alcancei as minhas próprias expectativas, é tão grande a chance disso que
eu acho que não vale a pena eu seguir por aí. A não ser que 100 mil pessoas peçam isso para mim. Aí eu me arrisco. Apenas 100 mil. Apenas 100 mil. Isso aí. 99.999, não. Tem que ser 100. Pois bem, já que outras pátrias foram citadas aqui, se o Brasil não der conta, você tem candidatos sino-soviéticos aí para, quem sabe, fazer esse volume. Me senti muito pouco criativo nesse momento que eu escrevi aquilo ali, mas tudo bem. Só aproveitar que você falou de outras pátrias, uma coisa que eu pretendo fazer eu quero mandar uma cópia do Selene para a autora do livro O Pequeno Vampiro, que ainda é viva. Ela é alemã, Angela Sommer-Blondenberg. Eu entrei em contato, ela é professora em uma universidade lá, eu entrei em contato por e-mail com o e-mail oficial no site dela, que foi da universidade e tal. Queria, né? Falei, eu queria o endereço dela para mandar um livro aqui, contei a minha historinha ali e tal. E aí eles falaram, a gente não pode dar, mas você pode mandar aqui para a universidade que a gente entrega para ela. Então, pretendo fazer isso em algum momento desses aí. Talvez até peça para algum conhecido, familiar. Minha esposa tem um primo que mora na Alemanha, então uma oportunidade que ele tiver aqui no Brasil, eu peço para ele levar, enfim. Mas isso é uma coisa assim que eu faço questão de fazer, porque aquilo ali para mim foi um livro assim, eu reli ele recentemente, a coleção toda ali. São vários, né? Aquele que eu falei que eu li 1 milhão de vezes foi o primeiro. Mas teve a coleção toda que eu acabei completando, numa época que era dificílimo comprar livro assim que não é usual, ainda mais lá em Petrópolis, tinha 2 livrarias só que a gente conseguia achar, enfim. Mas isso é uma coisa que eu faço questão também, porque eu acho que ela marcou tanto assim a minha vida, que, cara, pode ser que esse livro nem chegue nela, pode ser que ela nem... Bom, ler ela não vai porque tá em português, né? Mas enfim, é só para tipo assim, cara, você lá da Alemanha pegou um carinha aqui no Brasil, um molequinho de 10 anos, e você influenciou demais a vida dele. Que legal. Só o carinho aí, eu acho que já vai valer muito a pena. Só por isso, ela pode não entender uma vírgula do que está escrito no livro, mas só o carinho aí para ela, sem dúvida, acho que... O Google Tradutor vai me ajudar na dedicatória. Rap, se você, tipo, não conseguir algum tradutor, alguma coisa, se ela é tão influente, certamente ela vai ter alguém que consiga fazer. Então, essa história pode, tipo, pode não ser só um objeto ou só um símbolo, ela pode ler mesmo. Não fica achando que não vai rolar, não. Não, mas tipo, mandar para ela eu vou. Isso é assim, tipo, na hora que eu escrevi aquele fim lá, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi isso. Tem uma caneta tradutora, que eu tenho também um amigo, meu padrinho, ele é alemão também, por coincidência. E aí a minha madrinha vai dar o meu livro para ele de presente com uma caneta tradutora. E aí dá para ler a escritora consegue ler sua obra. Vamos trocar figurinhas depois sobre isso daí, para você me passar essa caneta aí que eu vou mandar junto. Isso aí. As tecnologias já estão surpreendendo demais. Eu nem sabia que isso existia. Mas... Excelente saber. Agora, eu vou aproveitar a deixa em relação até o que já foi comentado aqui, sobre essa dificuldade fantasia e sci-fi. Vou jogar uma discussão aqui que, óbvio, o nosso centro das atenções aqui é o Rafs, mas eu acho que é interessante a gente pensar. A impressão que eu tenho, pelo sci-fi estar mais próximo da nossa realidade, é que o trabalho de pesquisa ele não é exatamente mais difícil, mas talvez traduzir essa pesquisa para alguma coisa verossímil é que sim. Colocar nas páginas eu acho que é mais complexo. Porque eu já vi aqueles balõezinhos, drible da vaca de autores de fantasia que dizem assim, fulano fez a forja de uma espada e ele inventou o processo de forja. Sabe? Tipo, que aí o que ele faz? Ele incute a magia e a magia tudo resolve, né? Ou quase. E aí você tem um processo ali aparentemente verossímil.
embora, claro, quem é fã mesmo, e quem goste mesmo de literatura, vai entender quando esse processo é ou não verossímil de fato. Mas é claro que os grandes autores, eles não se preocupam em simplesmente colocar ali um processo de forja inventado. Eu não estou desmerecendo quem inventou um processo, mas o fato é que os best-sellers, sim, eles se preocupam, se eles fossem descrever como é um processo de forja, eles se preocupam, sim, em falar com toda a verossimilhança e tal. E aí, sim, eu acredito que o processo de pesquisa, até por fontes históricas e coisas do tipo, seja mais complexo, né? Porque existem algumas relatividades, algumas versões para um mesmo assunto, para uma mesma temática, para saber como uma coisa foi construída ou não. Aquela velha polêmica, né? Aí os fãs, os ufólogos que me perdoem se eu ofendê-los de alguma forma, mas tem os ufólogos que dizem que as pirâmides do Egito foram construídas por extraterrestres, né? Enquanto para alguns historiadores a tecnologia egípcia é algo misterioso, mas que, enfim, não tem absolutamente nada a ver com a vida fora do planeta ou coisas do tipo. Mas o que eu queria trazer à tona, né? O que vocês acham mais difícil, até botando mais claro para você aí, Rafa, a gente aproveitar a tecnologia que a gente tem hoje no nosso mundo e, portanto, mesmo descrever um processo futurístico impossível, mas talvez que venha a se tornar possível no futuro, isso é mais fácil ou é mais difícil do que a gente consultar as fontes históricas e provavelmente se apropriar aí de uma literatura fantástica que se apropria ali do ambiente medieval? Na minha opinião, o mais difícil é a gente extrapolar para o futuro. Por quê? Porque a gente tem que ter algum tipo de física que faça sentido. E os leitores, principalmente de ficção científica, eles são muito críticos quanto a isso. Então, eu acho que isso agrega muito mais dificuldade, porque você tem que ter um mínimo de realismo, por mais que você vai estar extrapolando para a ficção, mas você tem que mesclar um pouco da tua criatividade com um pouco de física, de matemática, de coisas que tornem aquilo ali críveis, que não sejam simplesmente uma coisa totalmente viajante. Você pode pegar, por exemplo, num Star Wars, no Star Trek da vida, que você tem as viagens pelos planetas, como se fosse um negócio assim, você muda de sistema solar no estalar de dedos, e hoje isso para a gente é impossível. Você viajar 40 anos-luz, você está na estrela mais próxima que não tem nenhum planeta aqui que tenha vida. Então, para você escolher uma outra estrela que tenha vida e que esteja a 5.000 anos-luz, a gente nunca vai chegar lá. Então, se você quer fazer uma obra puramente de fantasia, por mais que ela seja de ficção científica, você pode fazer, você vai ter o seu público, mas aí, para mim, isso é uma obra de fantasia. A partir do momento que a gente pega e tem que se preocupar com aspectos tecnológicos que façam sentido fisicamente no nosso mundo de hoje, você está meio que podando um pouco a sua liberdade criativa. Eu acho que isso torna tudo um pouco mais difícil. Rafa, falando sobre isso, não é também um pouco arriscado? Porque, como você falou, você pega uma tecnologia, projeta ela no futuro e, né, da sua imaginação para ver como vai ser isso, mas já existem casos, eu não consigo lembrar de livros, mas de filmes, onde o avanço da tecnologia acabou desprovando aquilo que a pessoa criou. Então, né, Jorge Méliès o pessoal foi pra Lua com um monte de plantinha e bichinhos, depois o pessoal foi pra Lua de verdade e não tinha nada disso. Não acaba sendo também arriscado? Como é que você lida com isso?
De você, às vezes, putz, trazer uma coisa que, pô, agora que a tecnologia tá avançando pra caramba, pegam e não, tudo que eu inventei não faz sentido. Não, esse risco é justamente o que eu acho que torna mais difícil. Entendeu? O risco de você ficar obsoleto, digamos assim, ou o risco de chegar alguém extremamente cri-cri lá, não, mas isso daqui é fisicamente impossível, porque nunca vai ser assim. Enfim, eu acho que esse risco é o que torna mais difícil. Você pegar alguma coisa que já aconteceu no passado e você estudar aquilo ali e falar sobre aquilo ali, aquilo já está consolidado. A não ser que alguém descubra que o processo de forja de uma espada era completamente diferente do que tem documentado hoje e vai ser mudado também. Mas eu acho isso mais difícil do que a gente olhar para frente, projetar alguma coisa para frente e isso ser desacreditado depois. Eu vou defender um pouco o Rafis nessa também, pelo seguinte ponto. Pelo próprio Georges Méliès, como você falou. Ele imaginou uma lua cheia de plantinhas e bichinhos cabulosos que, quando a gente bateu lá, a gente não viu que não era. Mas ele fez uma coisa que a gente fez anos depois também, que foi a viagem para a Lua. Então, eu acho que no sci-fi, na ficção científica, da mesma forma como você fica obsoleto com a tecnologia que você cria, porque, querendo ou não, se a gente olha, por exemplo, Star Wars, Star Trek, a gente consegue enxergar tecnologias que hoje, para a gente, são obsoletas, você cria também possibilidades de coisas que você talvez não imagine ou que venham a falar, tipo, agora não isso é fisicamente impossível e daí lá para frente é provado que é possível, como falaram ir para a Lua, né? Não, é impossível ir para a Lua. Não é. A gente foi e estão querendo ir de novo agora, né? Então, eu não sei, eu acho um pouco disso, sabe? Que tem essa questão aí de você pode ficar obsoleto, mas você também pode criar uma perspectiva que não é obsoleta. Ela vai perdurar para sempre e é o que transformou a obra de Georges Méliès a grande referência cinematográfica hoje em dia. Cara, vou dar até um outro exemplo. O Simon adora quando a gente dá exemplo de audiovisual. No Star Trek, o original lá da década de 60, eles tinham o comunicadorzinho deles, que tinha um flipzinho assim, que eles abriam assim, e falavam e tal. E isso influenciou o celular de flip que a gente teve aí durante muitos anos. Então, por mais que tenha sido um negócio que hoje é ridículo a gente pensar que o cara vai estar na nave espacial se comunicando com um negocinho daquele ali, mas aquilo de alguma forma fez parte do nosso desenvolvimento tecnológico. Posso fazer mais uma pergunta? Gente. À vontade. Antes de terminar, Posso só te interromper, Vinícius? Claro. Deixa o Samuel fazer a dele, cara. Até o Simon cortou o rapaz. Desculpa, Samuel. É que eu achei que ele já tinha feito, perdão. Eu também achei, Samuel. Fora essa oposição, essa intriga aí que jogaram, eu pensei que fazia parte do seu comentário a pergunta. Não, Coitado, Samuel. Tá tranquilo. Eu tinha deixado ela mais pro final mesmo, porque, assim, na realidade, ela não é uma pergunta sobre a obra em si, né? Meu comentário foi ali porque o VG falou ali do Georges Méliès e tava um pouco inserido na discussão que você tinha puxado também, Simon. Mas, assim, acho que primeiro eu queria comentar que eu não sou um grande fã da literatura sci-fi, né? Não geralmente é muito complexo, que nem você falou, é muito nichado. Para uma galera que é hardcore na parada que entende, eu não tenho capacidade cognitiva para entender metade das coisas que é falada em ficção científica. Eu gosto muito de Star Wars por toda a relação da fantasia gerada em cima disso, isso me agrada muito, né? Mas eu vou ser bem sério para você, o que tá me animando um pouco para ler a sua obra é o Ian. Eu adoro robôs carismáticos. Eu não sei se alguém aqui conhece aquele filme O Ron Bugado, o robozinho bugado da Disney, da Pixar, não lembro exatamente qual que é agora. Conheço, eu assisti sim. Então... Eu adoro esse filme justamente por causa disso. É uma animação de um robozinho bugado que, cara, é aquilo ali, sabe? E é o carisma dele ali.
Então, é o que está me interessando para ler essa obra, é justamente o Ian, porque eu quero realmente ver como é que esse personagem vai se desenvolver nessa história. Eu adoro esses robozinhos que têm um falso sarcasmo, uma falsa emoção colocada ali por ser um robô. Mas, em cima disso também, falando ainda dos filmes e das séries, geralmente os escritores eles são colocados como miseráveis, travados criativamente, com a editora no pé em cima deles, para eles escreverem um livro que às vezes não é completo, dependendo do filme, às vezes não é, quando é lançado faz um sucesso, ou na maioria das vezes não, e tudo mais. É sempre colocado o escritor como um grande fracasso, vamos dizer assim, na maioria das vezes, né? E a minha pergunta para você é a seguinte: como é, dentro da sua bolha e também fora dela, o pessoal descobrindo que você é um escritor que está tendo um livro publicado, visto que não só a arte da escrita, mas também todas as artes, elas são mal vistas de modo geral, e a gente é considerado como grandes desperdiçadores de tempo, para não usar palavras vulgares. Para você, como é que foi isso? Você consegue perceber isso das pessoas, que elas te enxergam como desperdiçador de tempo, ou não? A percepção para você é diferente? Eu não percebi dessa forma. Eu acho que teve muito apoio a nível pessoal mesmo, na amizade mesmo, né? As pessoas vindo falando: caraca, eu não sabia que você escrevia. Ou alguns até falando: caraca, você sempre escreveu tão bem, fazia sentido mesmo você escrever um livro, enfim. Muito a nível pessoal. Eu acho que ainda estou dentro de uma bolha muito pequena, que não consegui expandir muito ainda os meus horizontes para ter esse tipo de retorno. Mas eu confesso, sim, que eu acho que eu esperava um retorno maior, sabe? De mais gente dentro do meu círculo comprando a ideia mesmo, e vindo falar comigo, e se animando, se empolgando. Eu acho que realmente a gente esbarra aqui numa realidade nossa de que realmente leitura é um negócio que não é para todo mundo. E acho que talvez esteja ficando cada vez pior. A gente tem muita concorrência visual, de entretenimento. A gente mesmo deu um monte de exemplo aqui de audiovisual e, enfim, Casa de Ferreiro, né? Enfim, eu acho que eu ainda não tive isso que você falou, esse tipo de experiência, mas eu sinto de alguma forma que poderia ser mais, sabe? Poderia ser ter um alcance um pouco maior que não tem, justamente porque a gente esbarra na nossa realidade atual. Beleza, era isso mesmo, assim, é uma pergunta muito mais... Nossa, pergunta super cabeça, diga-se de passagem, né, cara? É uma pergunta muito mais pessoal. Eu falo isso por experiência própria da arte, da primeira arte que eu comecei estudando, que foi artes cênicas, né? Aonde dentro de casa eu não tinha um total apoio sobre o que eu estava fazendo. Fui ter de acordo com o tempo e a percepção do meu trabalho, né? Pelo seu talento, né? Não pela sua arte em si. Não diria nem pelo meu talento, diria mais pelo meu esforço e por eu mostrar que o meu lugar, por exemplo, é em cima de um palco ou escrevendo um livro, e não dentro de uma fábrica trabalhando, não desmerecendo quem tem esse tipo de trabalho, mas não é para mim, não é o meu espaço, não é o meu lugar, né? E são trabalhos, assim como Sim. estar na fábrica, no escritório ou no palco, são trabalhos, cada um dentro da sua área. Um não é menor do que o outro, porque mexe com entretenimento e não, entre aspas, com alguma coisa produtiva. Exatamente. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Exatamente, porque se eu deixar a arte morrer, se eu deixar o entretenimento morrer, seja ele palco, audiovisual, livro, no nosso caso, que a gente está trabalhando aqui, qual vai ser a alegria da pessoa, talvez, né? Qual vai ser a alegria da pessoa que está trabalhando dentro de uma fábrica, né? Não a alegria, o entretenimento dela, né?
porque a gente não vai estar fazendo a nossa parte. Então, Sim, todo mundo tem que estar fazendo. o Oi? desafogo, o relaxamento, Sim. enfim. O artista trabalha quando tá todo mundo se divertindo, né? É assim que funciona. É isso aí. Acho que é isso. Que eu tinha que perguntar para você era esse ouvir de você, se você tinha esse retorno também, ou se na sua percepção estava Não, diferente. Era mais isso mesmo. eu ainda não tenho esse nível de artista que você tem, não. Você tá anos-luz na frente. Como a gente estava conversando antes ali do ensaio e tal, você já... O próprio VG Toledo também já é um ator formado. Então, vocês têm uma experiência muito mais vasta do que eu nesse sentido. Eu, como falei, cara, eu comecei do zero em abril de 2020, a gente tem 22. Então, tecnicamente, vou, vou me considerar assim como um autor quando o livro for publicado de fato. Por enquanto, eu só escrevi. Simon adora isso, né? Adora quando eu me jogo para baixo. É o complexo de vira-lata da aluna. Cara, aproveitar que você falou isso daí, até mudando de assunto, tem muitas coisas que eu coloco no livro que são experiências pessoais mesmo. A história do morcego lá no acampamento, tá, não sei o que, isso aconteceu comigo, lá em casa, lá em Petrópolis. Entrou um morcego lá em casa, no meu quarto, e aí, pô, meu pai, minha mãe, tá, não sei o que, meu irmão, tentando espantar o bicho de alguma forma, e eu dormindo. Só fui saber que Igual aconteceu. pedra, né? Ninguém acordava. Exatamente. Eu tentei trazer algumas coisinhas assim para enriquecer um pouco, dar um toque mais meu mesmo assim na obra, né? Apesar dela já ser minha, sou eu que estou escrevendo, mas tipo trazer experiência própria minha ali no texto. Vai lá, Vinícius. Aê. Gente, vocês me falam quando tá bom, hein? Que senão eu vou sair lançando um monte de coisa aqui. Mas, Rafa, tem uma curiosidade que eu queria perguntar pra você. É o seguinte, bom, é o seu primeiro livro, né? Me corrija se eu estiver enganado. Foi o meu também. E pra mim foi um processo muito árduo, se eu poderia assim dizer. 5 anos ali de trabalho e tal. E o primeiro livro, eu acho que o primeiro livro é realmente mais difícil. Eu queria saber o seguinte, pra você, o que no seu processo desse primeiro livro foi mais difícil e mais desafiante? E, já emendando uma segunda, se alguém hoje tivesse, chegasse pra você e falasse, Rafa, eu quero começar a escrever um livro, qual que seria o principal conselho que você daria pra pessoa? Até repetindo um pouco do que eu já falei para o Simon, né, que ele perguntou essa questão dos desafios e tal, perto de alguns de vocês, perto da Laís e de vocês que ficaram muito mais tempo do que eu escrevendo, eu falo assim, caraca, eu tenho até vergonha de falar que eu escrevi ele em 2 anos só, parece que não é uma obra super pensada e elaborada e tal. Porque eu entrei no esquema da Fantásticos e fui ali, cara, como o Simon falou, no esforço, na luta ali e tal, mas para cumprir aquela meta, eu sempre fui CDF, cara, e eu descobri que a gente tem que nem todo mundo entende o que é CDF hoje em dia. Então, eu vou dizer nerd, que acho que abrange mais gente. Então, mas sempre fui aquele aluno Caxias, sabe, que fazia os deveres de casa e tal, não sei o que, estudava, blá, 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 etc. Então, eu encarei a Fantástico da mesma forma. Eu estava num processo ali de produção que tem uma estrutura que a gente tem que seguir e eu fazia aquilo ali suava para poder cumprir aquilo ali, entendeu? Então, que a gente botava a meta de 2 capítulos por semana, eu escrevia 2 capítulos por semana. Então, eu vou dizer assim, o meu processo como um todo, ele não foi processo árduo, suado, igual foi para você, por exemplo, como foi para a Laís também, que ela já comentou, que ficou um bom tempo ali sofrendo em alguns pontos para poder avançar naquele perfeccionismo e tal. Eu, de cara, abortei isso. Eu vesti mesmo a camisa daquele negócio. A primeira versão, você pega e escreve, depois você lapida. Então, eu não senti assim, o processo ser tão doloroso. Para mim, o maior desafio foi justamente juntar as ideias que eu tinha e transformar isso numa história. Mas aí é o que eu já comentei, que o processo da Fantásticos ajudou bastante.
Então, sem querer fazer jabá nenhum, respondendo a sua segunda pergunta, quero escrever um livro, como eu faço? Procure Fantásticos Editora. Eu concordo, viu? Eu tô começando por causa disso, que sabe, deu um puxão de orelha para começar logo, que eu tava falando um pouquinho, né? E agora, estando começar, está sendo um por semana. Vamos ver se eu consigo manter aí para terminar. Mas Exatamente. faça, vai para Fantásticos, que eles te ajudam, assim, maravilhosamente. Exatamente. E por que eu falo isso de procure Fantásticos Editora? Porque eles não vão falar assim, você tem que escrever um livro, você tem que ter tantas páginas e o seu prazo é tanto. Cara, é toda uma estrutura de conhecimento e ensinamento que tem para você conseguir estruturar a sua obra, você conseguir botar o início, o meio e o fim, você colocar ali os altos e baixos ao longo da obra para poder manter o leitor ali em movimento. Tudo isso que sozinho a gente não consegue. A não ser que você seja um gênio da escrita e você devore livros e consiga captar ali tudo o que acontece nas entrelinhas, por que aquela obra é boa e por que essa outra não é. Se você for um cara desse que saca isso sozinho, cara, escreve. É só escrever que você está de boa. Se não, esse auxílio faz toda a diferença. E a gente tem uma ferramenta aqui na Fantástico que é o DH, Dossiê do Escritor Híbrido, que é um documento que você coloca ali as principais informações da sua obra, né? Qual é o tema central dela, o perfil dos personagens, a sua capitulação, o tom da sua obra. Então, você define tudo aquilo ali cara, eu sou chato demais com isso. Eu vou mandar fazer uma camisa para mim. Eu amo o DH, porque esse documento ele foi fundamental na minha vida. Porque foi nele que eu consegui pegar essas ideias soltas e transformar numa história. Então, se você tem ideias aleatórias, se você já tem uma estrutura de história, faz diferença você conseguir balancear, fazer ela transitar entre um ponto de alta e um ponto de baixa, para manter ali o interesse. Mas se você não tem nada, cara, isso é fundamental, porque você estrutura, você coloca tudo ali e de repente você olha assim, caraca, eu tenho um livro, agora é só escrever. Porque eu sei o que tem no capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Então eu só tenho que escrever o que vai acontecer para eu chegar do 1 no 2, do 2 no 3, do 3 no 4. E isso, cara, é mágico. Ou melhor, é fantástico. Show de bola, obrigado. Parece que eu tô puxando o saco, cara, e eu tô mesmo, mas é porque funcionou, cara. Isso tudo que a gente está falando aqui hoje é tudo por conta do Selene. E ele só existe por causa disso. Sem essa estrutura, sem esse suporte, sem esse documento, eu não teria escrito nada. Fato, isso é um fato. Só prova viva de que isso funciona. Foi, inclusive, essa coisa da meta semanal, né? O acompanhamento ali deu um gás em muita gente. E assim, permitiu, bem isso que a Larissa está falando agora, que ela está experimentando ali, né, nesse começo, mas principalmente quem estava você aqui de hoje, quem está aqui presente, né? Você, a Laís, o Lucas, todo mundo estava ali naquela questão de bota a meta, escreve com a meta e tal, não sei o quê, e chegou, né? E assim, o que a gente está procurando fazer agora, inclusive, é organizar mais grupos. A gente está nesse momento dessa gravação, a gente tem 40 grupos de betagem. 40 grupos de betagem. Fé Maria. É quem? A Fé Maria. A Fé Maria. É isso mesmo. A gente tem 40 grupos justamente porque a gente consegue fazer com que as betagens das pessoas não se sobrecarreguem, elas se colocam à disposição para colocar opiniões e está todo mundo estudando. Está todo mundo no processo de estudo, né, já entendendo aquela velha coisa que eu acho que é sempre importante a gente falar: nenhum livro é unanimidade. A gente entra de novo naquela
no início do assunto. Não importa o que você faça, o livro não será unanimidade. Sempre vai ter uma opinião contrária, sempre vai ter uma galera que vai gostar muito e tudo mais, mas a gente está procurando fazer com que esses pontos cegos sobre determinados pontos da história, não apenas pela perspectiva do mentor, mas pela sensibilidade daquele que é público-alvo da história, para que isso possa ser opinado, né, de uma forma autêntica, jamais desrespeitosa, né? A gente preza muito por isso aqui, que a gente saiba construir opiniões mútuas, mas sempre mantendo todo o respeito e toda a cautela, mesmo porque escrever um livro é uma coisa que também é importante ser dito. É o nosso bebê, né? Então, a gente tem muito apreço pela nossa história. Então, obviamente, quando um autor recebe uma crítica, ele vai sentir. A gente fala, vez por outra, de alguns exemplos, um deles, inclusive, muito emblemático, que não é da Fantásticos, mas que a gente pegou como uma referência, inclusive, de um grande autor nacional que recebeu uma pedrada e ele teve que ter muita força ali, muita presença de espírito para aguentar aquilo ali, porque de um contaminou outros e aí a coisa desenrolou de uma maneira que realmente você tem que ter muito preparo psicológico. Mas eu acho que a opinião ela tem que vir com muita responsabilidade também, por mais que não se curta uma obra ou coisa do tipo, porque você pode gerar, obviamente, dependendo de como se fala, você pode acabar com a carreira de um escritor. Pode acabar de vez com o ânimo de não sirvo para isso, o que eu escrevo não presta e coisas do tipo, e não. Né? A gente, às vezes, a gente está aqui para a gente fazer um processo de lapidação, em que todos estamos aprendendo aqui. Claro, a gente tem o nosso método, como o Rafa já falou, a respeito do DH. A gente tem os nossos critérios editoriais muito bem definidos, a gente sabe exatamente o que a gente espera das histórias, mas deixando a liberdade criativa a toda e também fazendo agora, principalmente aí com os grupos, fazendo com que essas percepções possam ser ainda mais alinhadas, né, de acordo com o público-alvo, de acordo com quem a história vai ser publicada, né, para quem ela vai. Posso te fazer uma pergunta, Simon? Minha vez. Eu não sei se eu posso fazer pergunta hoje, mas enfim. À vontade. Você falou que temos 40 grupos, então quer dizer que temos 40 obras em produção na Fantásticos? É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo. Olha só a propaganda. Você tá um garoto propaganda de mão cheia aqui, né? É isso mesmo. A gente tá com... São 40 obras aí. E virão outras. Né? Virão outras. Isso aí é o pessoal que tá nos grupos. Ainda tem gente que ainda tá vendo esse plano e tudo mais. E, enfim, se envolvendo com isso. Daqui a pouco vem mais gente também. E a história vai aumentando. Né? Nossa história como editora e jogando mais histórias aí para o público, né? A literatura fantástica, obviamente, é uma literatura de nicho, ela é muito mais complicada de você alcançar as pessoas, de você convencer as pessoas, né? E aqui é um pouquinho uma sementinha desse trabalho aí que está sendo germinada, né? Para que todas essas visões, às vezes, muitas vezes deturpadas, até o Samuel colocou que é muito interessante também. Já vi N escritores aqui mesmo, dentro da editora, falando: minha família não me apoia, minha família acha que eu estou perdendo tempo, que eu tenho que arrumar um trabalho de verdade. Pô, quantas vezes eu já escutei isso. Agora, eu também vim de uma influência que era mais ou menos assim. A minha mensagem para vocês realmente, a pessoa vai ficar lá falando: isso... negócio de escritor, não vale a pena, isso aí, não vai ganhar dinheiro com isso, não sei o que lá. Foi no dia que eu lancei o livro, parecia que eu virei uma sumidade. Nossa, você lançou um livro, aí é que dá vontade de você dizer, mas não era perda de tempo. Você não está batendo palma aí agora, mas você está batendo palma para perda de tempo, né? Mas a gente deixa, né? O que a gente fala aqui é o mostre e não conte, é isso aí. A gente mostra o resultado e tá tudo certo. Não precisamos fazer programa de fofoca em cima disso aqui. Gente, quero agradecer a todos vocês pela presença, especialmente Rafis. Meus parabéns mais uma vez por você ter chegado até aqui. Obrigado por você também ter se disposto a colocar a sua obra aqui à apreciação. Espero que você tenha se divertido bastante. Digo
O mesmo aqui. Muito obrigado a todos, Larissa, Vinícius, Laís, Samuel, Lucas, pela presença, por se disporem aqui a emprestarem as suas vozes aqui para essa atuação, que é, na verdade, aqui um momento aqui de grande descontração, claro, visando aqui a divulgação da obra do Hafez e de tantas outras que estão por vir. Vou deixar aí cada um dar suas considerações finais. Posso começar? À vontade. Queria primeiro agradecer a todos vocês por dispor bastante do tempo de vocês aqui para me dar esse presente da vida e os meus personagens. Na primeira leitura que a gente fez, eu fiquei bastante emocionado mesmo. Ficou, cara, muito bom, cara. Você vê uma coisa que saiu da tua cabeça ganhar vida, assim, é sensacional. Mesma sensação que eu tive quando o Thiago completou lá o design do Ian, que em breve a gente vai compartilhar também. E depois eu tinha que falar até de brindes, né? Uma coisa assim. Não sei se é o tempo, o momento é agora, enfim. Eu ia abrir no final, depois que você terminasse, mas já que você está no ensejo aí, pode falar. Para todo mundo que apoiar na pré-venda, como a gente falou lá no começo, é um apoio assim que faz muita diferença para a gente, faz para a editora, faz para mim como autor. Então vai ter dois brindes especiais, né, uma dedicatória personalizada e um marcador de páginas que eu pretendo que seja com a figura do Ian. Se não for, dá um jeito de distribuir a figura do Ian também, não tem problema. O negócio é se divertir. Mas esses são os brindes que a gente vai oferecer para todo mundo que apoiar a gente na pré-venda. E desde já agradecer a todo mundo que já comprou o livro. É uma sensação assim, de reconhecimento muito grande. E agradecer de novo a todos vocês que estão aqui, porque não sei que horas que você vai ver o vídeo aí no YouTube, mas agora são 11h15 da noite, então a galera está cansada de um dia de trabalho, mas está aqui interpretando aqui o livro, participando desse bate-bola, e espero que trazendo também para todo mundo que está vendo o vídeo, e que agradecer quem chegou até aqui, porque, de certa forma, também a gente trouxe um pouco de conhecimento, dividiu nossas experiências, não só as minhas, mas de todo mundo que está aqui. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí. Estou feliz demais com tudo isso. Vou continuar aqui as considerações. Hafez, falar assim, eu não sou fã de ficção científica, mas para você eu vou abrir uma sessão, porque nós estava lendo o livro que estou imersa e estou curiosa para saber esse final, viu? Já está na minha lista. Logo eu vou estar lá clicando no link aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo, já garanti o meu. Vou seguir, então. Para mim foi uma honra ser aluna. Assim, ela é a grande estrela dessa obra, então, quando o Simon falou comigo, eu pensei, o quê? Meu Deus, fiquei até nervosa, até suei frio. Pensei, caraca, vou ter que treinar, não sou nem atriz, vou dar um jeito. Eu, parecido com a LP Rodrigues, eu também não costumo consumir muito ficção, só que eu já vou aproveitar, né, que vamos ter aí o Ian no marcadorzinho de página e uma dedicatória, então já vou aproveitar essa oportunidade aí. E obrigado por essa oportunidade também de a gente estar participando. Nunca tinha feito leitura dinâmica assim e adorei. Então é isso, Hafez. Muito obrigada. Você também pela oportunidade que você deu pra gente. Bom, com o silêncio eu vou falar então. Eu acho que assim, eu queria parabenizar, Hafez, pelo trabalho que você fez. Por mais que eu tenha lido só esse primeiro capítulo, ele realmente me deu uma vontade de ler o livro. Eu vou comprar assim que eu tiver dinheiro, não vai ser na pré-venda provavelmente, porque a situação ainda está um pouco complicada para mim com o meu retorno para Jacareí. Mas eu queria deixar para todo mundo que está assistindo, que tem essa vontade de ser escritor, para realmente entrar no processo. Eu entrei com o CGLF de 2022, final de 2022, acho que novembro ali de 2022. Fiquei um ano parado,
no meu livro, tadinha da Serina, que me acompanhou desde o começo. Eu tinha vergonha de mandar mensagem para ela toda vez que eu mandava, porque eu mandava mensagem para ela de uma vez a cada 3 meses, para falar alguma coisa muito louca que tinha surgido na minha cabeça e eu não conseguia parar para escrever, para dar esse foco e essa atenção que eu estou conseguindo dar nesse momento, inclusive de estar aqui participando com vocês. E mais uma vez, obrigado, Simon, também por essa oportunidade de estar aqui, de estar fazendo essa leitura dramática. Espero participar mais vezes, espero estar bem ativo aí, conseguir terminar a minha antologia mais rápido do que eu espere, mesmo porque eu tenho uma pessoa que acreditou no meu trabalho e pagou o curso para mim, né? Eu tenho um investidor aí esperando também, ansioso pelo meu trabalho, e eu espero que eu possa fazer isso com todas as forças e garras. E tá nesse momento que você tá agora também, Rafs, porque eu quero unificar as minhas duas artes, a minha arte da escrita e a minha arte cênica também em cima do palco. Quero fazer isso em algum momento. É isso, obrigado a todos e não sei que hora você está assistindo, mas espero que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Cara, Rafs, também te dar aqui os parabéns, né? A gente se acompanhou, né, durante o percurso aí no Comensais Arcanos. Várias dicas ali que a gente ficava falando, né? Tanto no teu livro quanto no meu também, a gente ficava trocando essas figurinhas aí. Cara, já te dei parabéns a primeira vez, hoje com o livro pronto. Parabéns de novo. E pelo teu estilo de escrita, né, por ser mais bem-humorado, assim, trazer mais essa dinamismo aí, que eu cheguei a ler ali os primeiros capítulos, né? Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser essa tua segunda obra, cara. Tu já deu ali umas ideias, eu quero ver muito como é que ela vai ficar no teu estilo. Então. Também, viu? Cara, pois é. Eu vou te mandar o primeiro capítulo. Te mandar o primeiro capítulo. Vinícius leu e pode. Cara, eu me diverti demais escrevendo esse segundo. Começando a escrever esse segundo livro. Muito bom. Até dar uma. Porra, a gente vai ficar falando aqui para sempre, mas. Selene eu escrevi em terceira pessoa, né, que é o que eu tinha mais experiência de leitura, né, não de escrita, mas de leitura. E eu não me senti confortável, até apto a escrever em primeira pessoa. E o próprio Simon falou várias vezes que eu me daria muito bem escrevendo em primeira pessoa, né? Eu falando como o personagem. E esse segundo livro eu estou escrevendo em primeira pessoa e, cara, tá fluindo, assim, de uma forma muito tranquila, muito boa, assim, muito, muito agradável. Estou me divertindo mais do que talvez até as pessoas vão se divertir lendo. Eu estou me divertindo escrevendo, cara, que está sendo uma experiência, assim, muito bacana. E como eu tenho um pezinho ali de horror, então não sei o quê, você ainda vai curtir também sobre esse aspecto. Vou te mandar o primeiro capítulo para ver o que você acha. Seu feedback vai ser talvez até mais importante do que tudo que eu já ouvi até agora, só no aspecto da diversão. Beleza. Cara, eu acho muito legal quando a gente tem, né? Cada autor tem seu estilo diferente de contar a história, né? Alguns são mais sérios, outros são mais dinâmicos, assim. O seu estilo é bem-humorado. Quando a gente tem essa mescla, por exemplo, do horror com humor, que eu acho que tem um pouco aí, né, na tua obra, Sim. cara, eu acho, assim, algo fascinante, sabe? Abre a mente, assim, para muitas coisas que muitas pessoas vão escrever, e acho que tu, tanto no Selene agora, quanto nessa segunda obra aí, que eu espero que tenha alguma coisa a ver com o Nosferatu, por causa do grupo, mas enfim, piadas internas, piadas à parte. Parabéns de novo, cara, e continuemos seguindo nossa jornada de escritor. Lucas é um cara que eu faço questão de participar do vídeo dele daqui a 2 semanas, nem que seja só para ficar sentado ouvindo, porque acho que talvez ele e o Mauro tenham sido os dois que chegaram junto comigo, né, assim, começando do começo mesmo, no capítulo 1 e tal,
E a gente terminou mais ou menos na mesma época. A Laís, o Phelps, eles já tinham a obra mais bem encaminhada, né? Até eu cheguei, a Laís já estava nos finalmente dela já. Eu, o Lucas e o Mauro, a gente começou junto e terminou praticamente junto também. Então, acho que a gente trocou muito ali experiência que a gente estava passando exatamente pelas mesmas coisas, enxergando as mesmas coisas, recebendo feedbacks muito parecidos dentro da obra de cada um. E são gêneros que não necessariamente o meu não é o favorito dele, o dele não é o favorito meu, mas que a gente acabou dentro da obra ali, de alguma participando ali, nem que seja como distribuidor de pitaco. Então, faço questão de estar nessa daí também. Nem que seja para dublar o Olivia, não tem problema nenhum com isso. Afino a voz ali tranquilamente. Dá um pouquinho de trabalho, mas... Isso aí. Rafs, primeiro eu queria agradecer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para eu poder, estar participando dessa leitura aqui do primeiro capítulo da sua obra. Foi muito, muito bacana. Queria agradecer também por você nos presentear com essa obra maravilhosa. Meu caro, tu manda muito bem. Assim, não consigo ressaltar o suficiente o quanto a sua obra é bacana. E eu não vou comprar ela simplesmente pela camaradagem, pelos brindes, pelo autógrafo, por nada. Eu vou comprar porque ela é muito bacana, meu. Então, assim, mas vou fazer questão, né, de ter o autógrafo, vou fazer questão de ter tudo. Ele não tá recusando nada. Não tô recusando nada. Mas, assim, cara, sua obra é muito bom, você manda muito bem. Então, assim, desejo todo o sucesso do mundo pra você, porque você merece. E quero dizer assim, que a partir, assim, saindo daqui, já vou no Instagram formar um grupo Queremos Selene 2. É isso, para atingir 100 mil cópias e a gente ter aí a Selene 2. Farei parte aí dessa galera e do movimento para ter a continuação da obra, meu caro. Parabéns, tu manda muito bem. Cara, eu tinha inventado até uma hashtag para lançar. Hashtag Somos Todos Lunáticos. Olha só. Que legal, cara, que legal. Isso aí dá uma boa camisa também. Muito bem, então, brindes da pré-venda, apenas para aqueles que comprarem na pré-venda, link na descrição do vídeo, se você quiser se juntar ao time aqui da Fantástica Editora. Não deixe também de conferir aqui a descrição do vídeo. E daqui, nos nossos próximos vídeos, teremos o Relicário com leitura dramática, e aí o Roda Viva ali com a Laís Lemos, e na sequência Olivia e a Prisão da Liminaridade com o Lucas Lavareda também no Roda Viva e, claro, a leitura dramática. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Um grande abraço. Nos vemos na jornada.